Bom, meu nome é Antônio Storel, minha experiência na gestão pública, eu já fui chefe da divisão técnica do INCRA de São Paulo, já trabalhei em prefeituras de Santos, Piracicaba, Campinas e São Paulo. E já trabalhei assim como pesquisador autônomo na Fundação SEAD do Governo do Estado também. Sempre trabalhei em poder público. E sobre o tema o que mais engessa a gestão pública para a entrega de resultados no que se refere a normas no Brasil, um dos temas que engessa bastante a entrega de resultados é a estabilidade do emprego público, reforçada e gerada com os concursos públicos, mas a gente tem que lembrar que antes da Constituição de 88, antes dessa onda de concurso público que veio com o governo Lula e Dilma, muitos servidores foram efetivados sem concurso público. Então, a maioria dos servidores que trabalham no governo federal, por exemplo, não são concursados, né? É isso mesmo. Foram efetivados, têm estabilidade, mas não entraram por concurso público. Então, você tem um servidor extremamente estável, com estabilidade, que quando ele adota uma postura de autonomia em relação ao governo, onde ele passa a se entender como ele vai dizer, a partir das suas atribuições, a partir da sua leitura da legalidade, o que ele vai fazer no governo, você tem um grande problema para a entrega de resultados. Ou seja, o gestor eleito, quer dizer, o governo, fica a pé. Por quê? Você tem, mas tem os cargos de confiança. Só que a estrutura de cargos de confiança no Brasil, e mesmo a estrutura de servidores, ela é aquém da necessidade da ação do Estado no Brasil. É uma inverdade que o Estado no Brasil é inchado. Tem muito servidor ineficiente, é um problema. Mas não quer dizer que, se todos os servidores trabalhassem, ainda assim ia ser um número insuficiente para produzir os resultados que são previstos na Constituição, que são direitos do povo brasileiro que precisam ser entregues pelo Estado. Os cargos de confiança, eles foram diminuindo, eles foram apertando, ao contrário do que as pessoas pensam. Os cargos de confiança, eles são extremamente exíguos para o gestor. Por exemplo, no INCRA, eu fui cargo de confiança. Eu era chefe da divisão técnica do INCRA. Eu ganhava R$3.000 como cargo de confiança e o agrônomo que ganhava menos que eu chefiava ganhava 14. O que ganhava mais ganhava 20. Então, como que uma pessoa que ganha 3.000 pode chefiar um grupo que ganha 14, 20 mil? Não tem nenhuma condição. Então, essa estrutura maluca de cargo de confiança no Brasil, ela não serve para nada, certo? Então, não são os cargos de confiança que comandam, que tocam a administração. O que a administração é obrigada a fazer para obrigar os servidores a funcionarem? Ela faz normalmente um acordo com parte dos servidores e uma terceirização. Então, há várias formas de terceirização, que é por contratação, por licitação, nada é feito sem licitação, tudo é feito via licitação, mas que significam resolver problemas da ação, da entrega de resultados, que não são resolvidos pela estrutura permanente, pela burocracia concursada. Normalmente, esse fenômeno foi agravado
por dois fatores. Um, pela criação dessa visão autonomista do concursado, que ele passa a não reconhecer como legítimo o programa eleito, quer dizer, ele passa a se entender como ele é a origem do que deve ser feito e não o que foi votado na eleição. Então, por exemplo, o estabelecimento das metas de governo é em relação a um programa de governo, e o programa de governo ele é fruto de uma eleição. Então, se o programa de governo determina metas, o burocrata de carreira deveria cumprir as metas determinadas pelo gestor. Só que isso no Brasil hoje não ocorre. Agora, um segundo problema agrava esse quadro, que é você tem órgãos de controle interno e externo que tem compromisso apenas com a verificação da legalidade da ação do serviço público e nenhum compromisso com a verificação da eficiência. Então, como os órgãos de controle interno e externo, eles se preocupam principalmente, unicamente, exclusivamente com a legalidade, o servidor de carreira, se ele não fizer nada, ele tira 10, porque como ele não fez nada, ele não infringiu nenhuma norma legal. Então ele caminha para uma posição racional de segurança, de reforço da sua estabilidade, que é fazer o mínimo possível e fazer nada, né? E, portanto, isso cria uma situação anômala, onde a terceirização é quase um resultado obrigatório da administração, porque não tem nenhum jeito de você botar os funcionários efetivos de carreira para produzir os resultados, então, e você não tem cargo de confiança suficiente para fazer isso. Então você vai acabar jogando para formas de terceirização de diversas formas o resultado que você precisa entregar. E você tem que responder ao Tribunal de Contas. Quem responde ao Tribunal de Contas, em geral, é o governo, é o responsável, é o cargo de confiança, que é o responsável, é o ordenador de despesa, que é o cara que decide no final do processo licitatório se contrata ou não, enfim, é o cara que vai responder. Os servidores de carreira normalmente respondem, mas eles têm a prerrogativa de atuar estritamente na sua atribuição. E muitas vezes as atribuições dos servidores de carreira não são planejadas com a flexibilidade suficiente para que ela seja útil para resolver os problemas de entrega que o governo tem que entregar. Então, de fato, hoje nós temos várias limitações à entrega de resultados nas regras da máquina pública. Bom, deveria haver reformulação dessas regras? Sim. O que deveria mudar? O maior foco sobre resultados é uma boa saída? Sim, o foco sobre resultado é importantíssimo. Então, a conscientização do gestor, primeiro, do governo e do servidor sobre quais resultados a entregar e o compromisso com isso é fundamental. Agora, esses resultados eles devem ser fruto de um acordo com o eleitor, certo? O eleitor, quando vota, ele tem uma expectativa de resultado. Esse resultado tem que ser traduzido de uma forma que o eleitor possa cobrar. Então, hoje existem programas de metas, leis de programas de metas, que cumprem um papel fundamental nessa possibilidade. Então, eu fui gestor aqui na gestão Haddad, da área de resíduos sólidos,
e a gente tinha uma meta de compostagem de resíduos de feiras livres e serviços de poda na cidade. Esta meta, a gente não conseguiu entregar ela 100% como estava previsto em 4 anos. No entanto, a existência dela permitiu que nesses 4 anos, todos os problemas técnicos, os problemas de licenciamento, os problemas operacionais fossem resolvidos para que a meta pudesse ser entregue. Então a gente conseguiu resolver uma das 32 subprefeituras e deixar o modelo implantado. Então a próxima gestão ela vai ter condição de realizar plenamente essa meta, porque o mais difícil, que era resolver como se poderia cumprir essa meta em termos técnicos e operacionais, foi feito. Isso não aconteceria se não tivesse a meta. Então, mesmo quando a meta não é cumprida, a existência da meta é fundamental para que as coisas ocorram, para que as coisas aconteçam. Então, é o fato de você ter contratualizado essa meta ser uma meta que vai empurrando as normas. Então, não existia norma favorável para cumprir a meta. A meta não é, em geral, uma decorrência simples da norma existente. A meta, em geral, vai contra o que a norma existente permite. A meta ela propõe algo que a norma não propôs do mesmo jeito. Então, a meta obriga uma reorganização do marco legal, uma inovação institucional para cumprir aquela meta. Então, a contratualização de meta é fundamental. Agora, como que você pode garantir um estado mais flexível e mais harmônico a esse objetivo de entregas de metas? Então, a primeira coisa é o seguinte: quando você faz eleição, é um momento que você tem grande possibilidade de fazer o debate político-programático. Quando você reduz esse debate político-programático e transforma a eleição numa espécie de campeonato de celebridade, você reduz muito a contabilidade geral da sociedade. Então, se a eleição ela é uma disputa de personalidades, uma eleição baseada no marketing, não tem nenhuma contabilidade de base, mesmo que todo mundo seja obrigado a registrar um programa lá na Justiça Eleitoral, não se criou uma consciência no eleitor de qual é o programa que elegeu, que foi o vencedor. E, portanto, qual deve ser a postura de cobrança do cidadão ao programa vencedor, ao mandatário do programa vencedor. E, portanto, o servidor também não vai saber qual que é o programa do vencedor. E, em geral, o cara eleito nessa base não tem compromisso nenhum com o programa, e ele vai inventando o que fazer no governo ao longo do governo. O que leva a um problema grave de não continuidade administrativa, de falta de lógica de ações, onde um governante destrói tudo que o outro fez, porque essa é a lógica do marketing. Eu tenho que desfazer as marcas anteriores para eu poder reforçar a minha marca. Então, isto é uma eleição totalmente contrário a uma accountability. Então, a conquista de resultados, ela começa pela forma como a eleição ocorre. Então, eleições mais programáticas e a discussão programática e, se possível, de metas, fazer parte do debate político prévio à eleição. E contaminar
as massas de eleitores